E nós subíamos monte, descíamos monte. Nós acordávamos todos os dias, 3 horas da manhã. Dobrávamos o nosso joelho e buscava o Senhor. Eu lembro que naquela época existia uma oração à meia-noite com Davi Miranda. E todo crente orava com Davi Miranda ali meia-noite, buscando a presença do Senhor. Nós éramos criança espiritual. Nós orávamos e clamávamos. E o Senhor estava dizendo: filha, o tempo vai passando. E chega o meio-dia. E chega a metade da nossa caminhada na fé. E nós temos, vocês precisam continuar orando, continuar clamando. Mas na verdade as lutas são tão grandes. As barreiras se levantam tão grandes na nossa vida, que às vezes a gente para de orar. Que às vezes a gente não vai mais para a igreja com aquela mesma alegria. Que às vezes a gente não vai mais com o mesmo entusiasmo. Mas o Senhor está falando nesta noite, através deste tema, que de manhã e também ao meio-dia, nós precisamos continuar na mesma pegada, orando, clamando e buscando a face do Senhor. O profeta se levanta e diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Porque é no meio dos anos que vem muitas vezes a frieza e a mornidão espiritual. Mas nessa noite o Senhor tem um renovo para a minha e para a sua vida. O Senhor está querendo dizer que quando aceitamos Jesus como Salvador e somos criança, quando estamos na metade da nossa caminhada e até o final da nossa jornada, quando entardecer e o noivo vier nos buscar, nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar jejuando, nós precisamos continuar buscando a face do Senhor sem parar e sem esmorecer. Irmãos, eu quero finalizar esta palavra dizendo que Daniel, ele foi um grande adolescente e um jovem na presença de Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, mas o tempo foi passando e ele continuou orando 3 vezes ao dia. Certa feita, Beltesazar fez um banquete. E aí apareceu aquela frase que todo mundo conhece nas paredes do palácio, e ele chama todos os magos, e ele chama ali todos os astrólogos, ele chama todos os sábios, e ninguém consegue discernir o que estava naquela parede. Aí a rainha chega para Beltesazar e diz assim: eu conheço um homem que o seu pai Nabucodonosor trouxe lá de Jerusalém, e nele existe um espírito de excelência, e ele é capaz de discernir todas as coisas. Então traz esse homem aqui no palácio. Quando Daniel chega diante do rei Beltesazar, sabe o que é que ele pergunta? Beltesazar pergunta a ele: és tu aquele Daniel? Sabe o que é que o rei está dizendo para aquele homem que agora já não era mais um jovem, não era mais um adolescente, já estava com seus cabelos brancos? És tu o mesmo Daniel, a qual eu tenho ouvido falar a teu respeito? Você continua orando daquele jeito? Você continua com o espírito de excelência sobre a sua vida? Você continua sábio na presença do teu Deus? E Daniel diz: eu sou aquele Daniel. Deus está te perguntando: você é aquela Maria? Você ainda é aquele Alain? Você ainda é aquela Josefina? Você ainda é aquele Ronaldo? Você ainda é aquele Arilson? Você ainda é aquele Marcos? Você ainda é aquela Rosineide? Quem é você na presença de Deus? Que nessa noite nós possamos levantar a mão e dizer: nós somos aquele mesmo Rabadachandarábia. Nós somos aquela mesma Rabadassuidecovachai, que crê num Deus do impossível, Rabadassuidecomanai, que guerreia contra o adversário e que tem vitória na presença do Senhor. Está aí o que Deus mandou falar. Eu falei, Rabadassuidecovachandarábia. Receba a vitória de Deus nesta noite, no nome de Jesus. Eu quero dar oportunidade, irmãos, para o nosso amado pastor Ronaldo apresentar os pastores, né? Os visitantes. Mas desde já eu quero agradecer a caravana do Rio de Janeiro. Esses irmãos são uma bênção, né, pastor Bandeira? Eu aprendi a amar esse homem, irmãos.
Pastor Bandeira é uma graça. Nós estamos na rua hoje evangelizando. Ganhamos 7-1 para Jesus. Prendendo o Senhor. Fomos com Bandeira. E Deus deu vitória. Aí nós chegamos lá na rua, encontramos um irmão alegre, acenando, gritando. Eu falei assim, oh meu Deus, esse homem da caravana, eu conheço ele. É o meu pastor Bandeira. Pastor, o senhor deixou uma marca nessa igreja. Pastor, a vinda do senhor aqui, naquele tempo não foi em vão. O senhor vai ver o que Deus já fez depois do senhor ver aqui. Jesus deu até um novo ministério para a igreja. Jesus deu até um exército para o círculo de oração. Que Deus possa te abençoar, pastor. O Senhor mora no nosso coração, amém? Aleluia. Irmãos, é com alegria que nós estaremos apresentando. Nós vamos ser rápidos, porque as horas não nos esperam. O culto normal começaria às 7h30. Então nós vamos iniciar o culto fazendo a apresentação dos nossos estimados irmãos que estão conosco. Como foi dito aqui, o pastor Francisco Bandeira, carinhosamente, ele é um bandeira da vitória, né? Esse homem animado, entusiasmado, que realmente deixou para mim, eu acho que ele é mais velho do que eu, mas um entusiasmo de um adolescente. Eu pude perceber isso nos dias que ele esteve aqui com aquela caravana, que não foi pouca gente, foram quase 800 pessoas, 14 anos lotados. Foi uma surpresa muito agradável, pastor, de ter conhecido o Senhor. O Senhor não sabe o quanto o Senhor foi instrumento de Deus para nos abençoar aqui em Moraes. O Senhor conseguiu trazer um avivamento, ressuscitar a vontade de evangelizar desta igreja. Juntamente com ele está sua esposa Imandiná, que é uma bênção também. E agora eu gostaria que toda a caravana, os pastores, obreiros que vieram, parece que são 38 mulheres, mas ao total são 45 pessoas que vieram nesta caravana do Rio de Janeiro. Pastor Bandeira é da Assembleia de Deus do Parque Juriti, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Não mediu esforço, irmãos, para estar aqui conosco. Eu quero dizer ao Senhor que nós sentimos muito honrado com esta caravana e com a presença do Senhor, com os demais obreiros e com parte da membresia da igreja e de outras denominações que o Senhor trouxe aqui. A igreja quer receber como bem-vindo? Amém? Amém? E Deus abençoe o Senhor, esta casa aqui é do Senhor também. Vamos estar conosco alguns obreiros aqui da sede, eu vou citar o nome, eles vão ficar de pé. Pastor Vilmar de Laia, que é o segundo presidente desta igreja de Conceição do Capim. Juntamente com ele está uma caravana, não vou nem pedir isso para levantar não, mas a pessoa deles representa a sua igreja, a qual ele é responsável. Pastor Messias Jeremias da Silva, de Tabaúna, preside ali também aquela congregação, e também Cristo Rei e São José do Limoeiro. Está aí nosso estimado irmão, que muito também tem cooperado conosco. Que Deus te abençoe, pastor Messias. Está conosco o presbítero irmão Reinaldo, irmãozinho Crevo, da Vala Seca do Bugre, que é responsável por aquela congregação, ali uma das nossas congregações. Nós sentimos também honrado com a presença do irmão Reinaldo e do irmãozinho Crevo. Está conosco o pastor Arilson, responsável pelo trabalho de Mundo Novo. Que Deus te abençoe, pastor Arilson. Juntamente com ele está uma caravana, sua esposa. Que Deus abençoe. Pastor Roberto Abreu, que preside também a congregação de São Sebastião da Vala. Deus te abençoe, Roberto. Nós ficamos felizes com sua presença aqui e com todas as irmãs que pertencem, os irmãos que pertencem a esta congregação. Irmão Ademar Mariano, pastor Ademar Mariano, da congregação de Penha do Capim, responsável ali por aquela congregação. Com ele está uma grande parte dos irmãos que estão aqui conosco, tem dado também um grande apoio a esta festividade das irmãs de círculo de oração. Que Deus te abençoe. Também está conosco pastor Paulo Bento. Cadê o Paulo Bento? Ele deve estar lá de fora, mas também tem cooperado conosco. Que Deus abençoe o pastor Paulo Bento, a sua família e toda a congregação que veio participar conosco. Eu acredito que as pessoas que nós temos aqui do campo são essas. E nós sentimos muito honrados com todos esses obreiros que foram cooperadores, ajudadores para que esse evento viesse a acontecer. Eu deixo aqui a minha gratidão, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Mas está conosco o nosso pastor, que vai ministrar hoje, pastor Alain. Hoje já veio diferente, irmãos. Você não está notando que ele está com um semblante mais alegre? Amém? Fica de pé, pastor Alain. Pastor Alain já é a segunda vez que ele coopera aqui nesse templo, mas também tem cooperado nas congregações. Junto a ele está a sua amada esposa, irmã Paula.
viu, irmãos? Ele já casou e já está trabalhando para Jesus, assim que é bom. Nós sentimos muito honrado com a presença do pastor Alain, e Deus te abençoe, pastor. Quero dizer ao senhor que você tem toda a liberdade de ministrar aquilo que Deus colocar no seu coração. Está conosco a nossa irmã Laodiceia Miranda, parece que é parente, né? Essa querida irmã que nós a conhecemos há tanto tempo, que tem sido também uma cooperadora desta igreja, sempre tem, quando convocamos, ela sempre está disposta a estar aqui conosco. Ficamos felizes, viu, irmã, de ver novamente a irmã, viu? Que Deus assim os abençoe. A igreja quer receber todos esses irmãos com bem-vindos. Diga comigo bem forte, amém? Amém. Que Deus assim os abençoe. Quero passar a direção. Glória a Deus. Vamos dar oportunidade agora para o círculo de oração. Nós vamos louvar com 2 hinos adorando o nome do Senhor, bem alegre. O primeiro vai ser o tema da nossa festividade, irmãos, de joelhos, porque a igreja, ela vence, ela está de pé, porque a igreja do Senhor, ela caminha de joelhos, amém, irmãs? E depois nós vamos cantar o louvor exaltado, os 2 seguidos, em nome de Jesus, para a gente ganhar tempo, amém? Nossa regente. Aquele que se prostra com o rosto no pó e chora, do milagre, eu creio no poder da oração. Aquele que na luta não murmura, se levanta e ora, é dono do milagre, é dono do milagre. Quando a gente ora, cresce intimidade, Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega aos seus ouvidos, quando o céu se abre, então se você crê, levante a mão agora, erga a sua voz com brado de vitória. Comece a orar, comece a clamar, comece a adorar. Se quer ser encerrar, você cai de joelhos. Se quer sua vida restaurar, se quer se quer ser
manda lugar ao Espírito Santo de Deus aqui nesta igreja. Este é o lugar de você gritar santo, santo, santo. Muitas pessoas querem que nós percamos a nossa identidade, mas nós vamos continuar gritando santo e vivendo em santidade porque Ele é santo. Ai, é para ti, Jesus. É para ti, Jesus. É para ti, Jesus. A nossa adoração é para ti. Recebe, Senhor. Receba, meu Deus. Rabadai, Xandarábia, Decova, Nérbia, Decontorão, Rabadassi, Decova, Xai. Deus, mistura os anjos agora aqui nessa igreja. A nossa adoração mistura com a adoração dos anjos aqui neste lugar. Ai, Ramanai, irmã Laodiceia, está com a oportunidade em nome de Jesus. Ai, irmã, sinta a presença de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus neste lugar. Enquanto a irmã Laodiceia vai adorar, nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Amém? Irmãos, para fazer uma festa dessa, irmãos, é muito gasto, é muita despesa. E a gente não paga as despesas com glória e nem com aleluia. Então agora adora a Deus também com a tua oferta. Porque a Coca-Cola e as grandes empresas patrocinam o Rock in Rio, patrocinam as coisas que adoram o diabo. Mas quem patrocina a obra do Senhor somos nós, amém? É por isso que nós somos privilegiados. E o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então oferta o Senhor com alegria nessa noite. Logo depois, a irmã Laodiceia, as irmãs do Rio de Janeiro estão com oportunidade e logo após fazer isso, amém? Amém, povo de Deus, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Muito feliz de poder estar aqui nessa igreja. Eu tenho uma história com a Imores, muitos anos, muitas amizades, também ali, meus amigos. E pastor Ronaldo, sempre uma bênção. Sua esposa é uma pessoa maravilhosa, essas irmãs. Eu só quero dizer que tem uma irmã aqui, que eu esqueci o nome dela. Ela tem anos que ela está me pedindo um CD de pregação. Todo dia ela cansou de pedir, hoje eu trouxe. Ela me procura depois. Ela me procura que eu estou com um CD aí, finalmente. Vou louvar a Deus com ele, irmãos. O meu dia é amanhã, mas cheguei hoje, falei, não posso ficar aqui deitada, sabendo que tem uma bênção lá na igreja e eu vou hoje receber. Para a gente ensinar, a gente tem que aprender a ouvir, né? Eu vi que hoje eu ouvi, nosso irmão. Vou louvar a Deus com o hino que tem por título: a peleja não é tua. Porque quando veio a dificuldade, Josafá não foi no político, Josafá não foi no juiz, Josafá não foi às pessoas que ele não podia confiar, Josafá foi à igreja, dobrou o joelho, orou, jejuou, de manhã, de tarde, de noite, o Espírito de Deus desceu na igreja e disse: a vitória vai ser vossa. Então, pode soltar, irmão, a vitória vai ser sua, em nome de Jesus, aleluia. Eu estava com vontade de cantar, ele não cantei, pois aí ele saiu. É a presença dele que está aqui nesse lugar. Quem já está sentindo a presença dele? Oh, e mandei chorinar. Eu fiquei observando por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo observando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri porque Deus fez essa observação. Achei Davi homem segundo o meu coração. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, pulando e saltando ali como ninguém, quando trouxe a arca da aliança com ele de novo pra Jerusalém. Quer baixar e toda a presença de Deus, prosperar, traz a presença, fica de pé, quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança,
meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença, é a presença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que taragaxaramanai. Quem está sentindo a presença? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Então receba a poder. Sai! Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado, recebendo o sol. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando lá na galeria. Quem está sentindo a presença? Quando trouxe a arca da Bracachai, quando ele sai para Jerusalém. Quer reinar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traga a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, é a presença, é a presença que independe, né? É a presença, é a presença. Quem está sentindo a presença? Quem está sentindo a presença? É a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. A presença está ali no meio das irmãs. A presença está aqui no púlpito. A presença está à minha esquerda. A presença está à minha direita. A presença está na galeria. A presença está na minha retaguarda. É só a presença, é só a presença, é só a presença, é só a presença, é só a presença que vai fazer a diferença no culto. É só a presença que vai fazer a diferença no teu ministério. Receba, 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 receba a presença. A glória de Deus já invadiu esta igreja. A glória de Deus já invadiu a tua vida. Já está visitando os teus filhos, teu esposo. A tua família já está curando enfermo. Já está curando a alma. Deus já está fazendo coisa grande neste lugar. Deus está trazendo de volta a arca para dentro da tua casa. A unção do Espírito Santo sobre esta igreja. A Assembleia de Deus cresceu na unção. Ela viveu na unção. Ela ultrapassou esse 100 anos na unção. E não adianta querer pegar o Espírito de Deus e colocar dentro de uma garrafa e colocar uma rolha, porque não dá. Não dá. Não foi assim que nós crescemos. Não foi assim que a Assembleia de Deus rompeu. Nós somos pentecostais, amém? As irmãs do Rio de Janeiro estão com oportunidade, a caravana do Rio de Janeiro. Meu Deus, dá lugar, dá lugar. Dá lugar. Porque é real a presença dele. Ai, Ramanai, Suidecova Xandarábia. As irmãs do exército, prepara. Deus curar, quem pediu pra Deus renovar.
Quando Ele chega, Ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare.
Assim disse o rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos no pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorarem a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. Estavam os três, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés, um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para a banda tocar, e a cada minuto que passa deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu e ali ao rei fora informar: o Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçados de fornalha, eles ficam lá, com um brilho diferente até no olhar, e de pé na multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os a minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar.
declaração a favor desse exército.